O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Ele despedira a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meus irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje, ela nos lança alguns questionamentos importantes na nossa vida. Será que Deus se preocupa com os nossos sofrimentos? Onde que Deus está nos momentos de sofrimentos, de dificuldades que nós passamos na vida? A liturgia de hoje nos diz que nós não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Deus está ao nosso lado, cuidando com carinho, com cada detalhe da nossa vida. É uma certeza de fé. E as leituras de hoje, elas nos ajudam a fazer essa reflexão da presença de Deus nas tempestades. De um modo especial, a primeira leitura, o Evangelho nos fala de tempestades. São tempestades que nós enfrentamos na vida, e são muitas. Muitas vezes, uma nem passa e outra chega. E diante das tempestades, como que nós nos comportamos na nossa relação com Deus? A primeira leitura de hoje é um texto pequenino do livro de Jó. A história de Jó nos ajuda a refletir certos temas muito importantes, sobretudo o tema do sofrimento. Por que nós sofremos? Por que existe sofrimento? Por que Deus permite o sofrimento? O livro de Jó vem nos dar essa resposta. A história de Jó era um homem bom, fiel a Deus, e de repente ele é tomado por tempestades na sua vida. Ele perde a família, ele perde seus bens, ele perde a saúde. 3 coisas importantes na vida de Jó: família, a saúde e seus bens. Perde tudo. E ele era um homem bom, ele passa a sofrer.
E ele se questiona Deus, por quê? Por que isso comigo? O que eu fiz para merecer isso? É o questionamento que Jó faz. E aí o texto de hoje, ele inicia dizendo assim: Deus responde Jó do meio da tempestade. Então Deus vai responder Jó da tempestade que Jó está passando. E Deus é apresentado como grande arquiteto que construiu a terra, que controla o mar, que controla a natureza. Então ele é apresentado como esse arquiteto que molda a realidade, o mundo, que constrói todo o universo. E aí é importante lembrar que para os povos antigos, o mar era uma realidade assustadora. No mar existia todos os seres, todos os poderes do mal. Portanto, Deus controla o mar, Ele controla todo o mal, Ele controla os limites do mar, é o seu poder. Então, diante do grande poder de Deus, quem é Jó para questionar os desígnios do Criador? Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Então Jó é convidado a aceitar um Deus que submete toda a criação e cuida de cada um de nós. Portanto, nós não conseguimos entender muitas vezes os planos e a lógica de Deus. Os planos e a lógica de Deus, muitas vezes nós não entendemos. O que nos resta? Resta nos entregar nas suas mãos, com humildade e confiança. Entregar-se nas mãos dele. Reconhecer que ele pode tudo. Ele tem o poder sobre todas as coisas. Assim Jó é convidado a se entregar sobre os cuidados de Deus. O Evangelho de hoje também nos fala de tempestades. O texto diz que nós também não estamos sozinhos diante das tempestades, que todos os dias se levantam no mar da vida. Jesus e seus discípulos, eles estão no mar da Galileia. Jesus pede aos discípulos que o leve por a outra margem. É preciso fazer uma travessia pelo mar. O mar da vida é sempre perigoso. A nossa vida é uma grande travessia. E nós vamos atravessando os mares da vida. E nos mares da vida nós vamos enfrentando as tempestades, como eu disse. As tempestades que fazem parte dessa vida, da travessia. Ninguém faz a travessia do mar da vida sem tempestades. Elas vêm com certa intensidade, outra hora com menos intensidade, às vezes com frequência, outras vezes mais demorada, mas sempre vem. Ninguém atravessa o mar da vida sem tempestade. E Jesus então vai atravessar com os discípulos. Jesus entra no barco. O barco é a nossa vida. Nós navegamos pelos mares da vida. O barco dirige para outra margem. E durante a travessia, Jesus dorme. Ele está dormindo na parte de trás do barco. E aí acontece que vem uma tempestade. E aí as vagas, elas quase que entram sobre
o barco de quase afundar. Diz o texto que as águas quase chegavam a entrar dentro do barco. E para surpresa dos discípulos, nesse momento, os discípulos, Jesus dormia. Apavorados, eles vão acordar Jesus e pergunta para ele: Mestre, nós estamos perecendo, nós estamos morrendo, e tu não te importas? Talvez seja a pergunta que nós fazemos também nos momentos de sofrimento e tempestade na vida. Deus, olha a minha situação, e o Senhor não importa comigo, o Senhor não me vê. É isso que os discípulos fazem, acordando Jesus. O Senhor não importa conosco? Onde que o Senhor está? Diante da tempestade que está acontecendo na minha vida e parece que o Senhor está dormindo. O sono de Jesus durante a viagem dá ideia de ausência, né? Deus não está nem aí. A gente passando dificuldade, parece que Deus dorme. O problema de vocês, essa é a impressão. A tempestade significa as dificuldades que a vida nos impõe. E onde está Deus quando nós mais precisamos dele? Jesus desperta, não fala nada e acalma a fúria do mar e do vento com a palavra. Deus tem o poder sobre todas as coisas. E depois de acalmar o mar e o vento, Jesus dirige aos discípulos uma palavra a cada um de nós, nesses momentos que nós achamos que Deus se distanciou e está dormindo. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Por que vocês têm medo? Vocês não têm fé. A falta de fé é justamente isso. Nós não acreditamos que Deus esteja conosco nas tempestades. Nós não sentimos a presença, não vemos sua presença. Ele está conosco, sim, ele não dorme. O sono de Jesus no barco não significa ausência, ele estava lá. De fato, o silêncio de Deus tem muito a nos ensinar. Às vezes a gente acha que Deus está no silêncio, mas ele está agindo. Jesus está sempre presente na nossa barca. Talvez não conforme a nossa vontade, mas ele está sempre no nosso barco. Jesus não nos abandona no barco, sobretudo nas tempestades. E o texto termina com o temor dos discípulos e a pergunta que eles fazem uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? O temor dos discípulos significa que eles reconhecem que Jesus é Deus presente no meio de nós. O Evangelho nos garante que Jesus nunca abandona o nosso barco. Ele está sempre lá, embarcando junto conosco, nos dando segurança. Nos mares da vida, as tempestades são muitas, mas Jesus está no nosso barco. Nos momentos de crises, de desânimo, de medo, de sofrimento, temos que perceber a presença de Deus, às vezes silenciosa, mas nunca ausente. Às vezes a presença de Deus é silenciosa, mas não significa que Ele está ausente, não.
A principal mensagem desse episódio da tempestade acalmada situa, portanto, naquela pergunta que Jesus faz aos discípulos e faz a cada um de nós. Quando nós achamos que Ele esqueceu de nós, está dormindo, está ausente. Por que estáis tão apavorados? Ainda não tendes fé? Portanto, diante das tempestades da vida, Jesus nos pede mais fé e menos medo, porque Ele está conosco. Tenhamos essa certeza, que nas tempestades da vida, o Senhor não dorme. Nas tempestades da vida, Ele está no nosso barco, cuidando de cada um de nós, porque Ele tem o poder sobre todas as coisas. Professemos a